Conosco nesta noite uma palavra que é muito conhecida, né, por nós, e se encontra no livro de Ruth. Mas eu acredito que o Espírito Santo ele quer falar aos nossos corações de forma diferente. Ele quer trazer uma mensagem de forma diferente aos nossos corações. Nós sabemos a história, né, de Ruth. Nós sabemos a história de Noemi, da sua família, mas que o Senhor, com detalhes, venha trazer aos nossos corações aquilo que Ele quer ministrar às nossas vidas, em nome de Jesus. E o capítulo primeiro, o qual quero compartilhar com os meus amados irmãos. Mas quero começar falando do verso 7 em diante. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente, grave bem essa palavra, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quanto eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-ei, Irias, até que viesse a ser grande. Dever-se-vos-ia por ele sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Aqui nós vamos falar de uma família, né? De Noemi e de Elimeleque, onde essa família morava em Belém. E Belém, lugar de adoração, lugar do pão. Mas eles mudaram daquele lugar de Belém para Moabe, porque ali estava ocorrendo uma crise, né? Havia uma falta de alimentos. Naquele momento estava havendo uma crise de fome. Mas preste bem atenção, queridos. Eles eram do lugar da adoração. Eles eram do lugar do pão. Mas por conta da crise, Elimeleque pegou a sua família e foi para Moabe. Prestem bem atenção quando eu friso nessa crise que estava acontecendo, que era da fome, e por conta disso ele mudou para o outro lugar chamado Moabe. Um lugar que não era a terra da adoração, um lugar que não era a terra do pão. Mas, indo mais adiante, vai dizer que morreu Elimeleque. E morreu também os seus dois filhos. Interessante dizer que as duas noras, elas eram moabitas. Elas vinham de uma história, ela vinha de um contexto, vinha de um determinado lugar e trazia consigo raízes, traziam consigo uma história familiar. Entendam que todas duas tiveram a mesma oportunidade, tanto Ruth quanto Orfa. As duas tiveram a mesma oportunidade.
mas as duas não usaram da mesma forma a oportunidade que foi lhes dada. Quando Noemi percebeu que estava aparentemente só, ela achava que estava só, porque havia perdido seu marido e havia perdido seus filhos. E as noras, agora viúvas, elas poderiam optar o que elas queriam fazer. Como ela relembrava que era já avançada em idades e que não tinha mais filhos para que aquelas mulheres tomassem como maridos. E ali ela se despedia. Mais uma vez, interessante que na despedida, órfã, ela beijou a sua testa, ou seu rosto, beijou o seu rosto e partiu. Órfã decidiu retornar para o seu contexto, retornar para o seu povo, retornar para a sua história. Mas Ruth não. Ruth se apegou à sogra. Ruth criou um vínculo, um laço afetivo. Ruth, ela exerceu o amor, a compaixão, a misericórdia. Ruth, ela decidiu ficar com a sua sogra. Mas seguindo aqui o texto, no verso 14 vai dizer: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Orfa voltou para o teu povo e para os deuses dela. Entendo que Orfa tinha a oportunidade de fazer uma história totalmente diferente, de sair daquele contexto amaldiçoado, mas ela quis retornar, ela quis voltar. E no verso 16 vai ser: disse, porém, Ruth, não me insistes para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrereis, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim, o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amados irmãos, prestem atenção. Ruth era uma mulher moabita. Ela era estrangeira. Uma mulher que carregava um passado, que carregava uma história, que carregava um contexto, que tinha raízes na sua genealogia. Ela tinha raízes do passado, de nascimento, que era condenada, olha bem, que era condenada por Deus. A sua sogra era israelita, uma família que morava no lugar da adoração e do lugar do pão. Viviane, por que você está insistindo isso? Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando estamos passando por crises, quando estamos passando por situações adversas, sabe o que é que acontece? Queremos sair daquele contexto. Queremos pular aquele contexto e ir para outro lugar, o outro lugar que onde Deus não nos mandou ir. Preste atenção no que nós estamos vivendo.
Um tempo atrás eu falava, antes de acontecer aquelas situações da Venezuela, eu sempre comentava que aquilo que nós que nós sabemos, que nós teríamos o dinheiro para comprar o alimento, mas não teríamos alimento para comprar. Aconteceu isso na Venezuela, não aconteceu? O povo tinha o dinheiro para comprar, pouco, mas tinha, mas não tinha alimentos para eles comprarem. E muitos ali até se alimentaram de animais, cachorro, enfim, para matar, para saciar a sua fome. Ei, eu tenho certeza que ainda vamos viver algumas situações deste tipo. Vamos viver essas situações. Viviane, irmã Viviane, você está profetizando? Lógico que não. O meu desejo é que o Senhor intervenha, que o Senhor não permita, mas nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Hoje passava no jornal que o gás ele já subiu mais de R$ 100. A gasolina subiu. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O que é que eu penso com isso? Que o Senhor possa, sim, tocar nos caminhoneiros, que respeito, tem um apreço muito grande, porque eles, lógico que cada um tem um contexto, cada um também tem a sua história, cada um também tem a sua escolha, mas aqueles homens andam viajando de um lugar para o outro para levar alimentos, para levar mantimentos e outras situações. Se eles decidirem parar novamente, já imaginaram? Pois eu tenho pensado muito nisso. Então eu vou deixar de estar aqui na minha terra, na minha casa e falo não, não vou ficar aqui. Vou para Petrolina, vou para Olinda e assim, porque lá tem alimento. Aí o Senhor nos traz uma reflexão. Em quem nós temos confiado? A nossa confiança está posta em quem? Em quem nós temos crido? Porque é fácil entoarmos, né? Como fazemos muitas vezes, adoramos, louvamos, ministramos, liberamos uma palavra de conforto para aqueles que estão necessitados. Mas deixa eu perguntar uma coisa. E se acontecer de que nos falte o alimento? Vamos deixar de adorar? Vamos deixar de liberar uma palavra de conforto para os que estão necessitados? Essa é a pergunta que eu faço para mim e que deixo para vocês. Elimeleque pegou a sua família e nós sabemos que ele era o sacerdote da sua casa. Ele que supria, né? Eu falo em termos de alimentos à sua casa. E ali ele pegou a família dele e tirou daquele contexto de crise e levou para um lugar, gente, que certamente o Senhor não mandou. O que é que eu quero dizer com isso? O lugar do pão, o lugar da adoração também tem crise. É, irmã Viviane, é lógico. Às vezes, estamos num dia bom, favorável, onde buscamos, oramos, tivemos experiências com o Senhor, mas de repente, vem algo que nos tira a paz. Às vezes, um desentendimento com o nosso cônjuge, com os filhos, com o vizinho, ou com a situação, o contexto no qual você esteja inserido e esteja passando. E ali você percebe que você está numa situação adversa.
como o Senhor nos chama, o como o Senhor nos convida a agir. Não precisa me responder, mas são questionamentos que precisamos nos fazer no decorrer do nosso dia. Lugar do pão tem crise. Lugar da adoração também tem crise. O único lugar que não deve ter crise e que acontece de ter crise em nós, porque há a guerra entre a carne e o espírito. Então, eu quero dizer que não precisamos mudar de lugar para sair da crise. Precisamos buscar em Deus, precisamos de que Deus nos guie para falarmos, para nos dar estratégia para vencer as crises. É interessante, né? Quando paramos e fazemos uma reflexão e começamos a identificar talvez coisinhas pequenas que passam despercebidos por nós. Por quê? Porque muitas vezes queremos sair do lugar de crise sem direção. Vou melhorar. Porque muitas vezes queremos sair do lugar do pão e da adoração. Se lá também tem crise. Lá também tem crise. O Espírito Santo em nós, que vai fazer toda a diferença, que vai nos dar estratégia, que vai nos conduzir como deve ser conduzido. Lembra daquele povo do deserto? Eles tiveram fome, tiveram sede, mas as vossas necessidades foram supridas. Queriam comer carne, comeram codornizes, comeram. O Senhor mandou, fez. E por quê? Muitas vezes queremos sair do lugar da adoração, do lugar do pão, para irmos para outro lugar. Precisamos consultar a Deus em tudo que façamos, em tudo que desejamos fazer, em tudo que queremos fazer. Precisamos consultar a Deus. Deus, ele diz sim, mas ele também diz não. Ruth, ela escolheu viver uma outra vida. Ruth não sabia que o Senhor iria abençoá-la sobremaneira. Não. Mas ela entendia que ela precisava, ou por ela ter se ligado, por ela ter amado a sua sogra, ela não iria deixá-la sozinha. Porque eu imagino que Ruth viu a situação dela, perdeu o marido e os 2 filhos. Lá em Tito vai dizer assim, que as mulheres mais novas aprendam com as mais velhas. Não as mulheres chegadas a vinhos, a bebidas, não. Mas porque aquelas mulheres mais velhas, mais experientes, tinham algo para conduzir, ajudar as mais novas. Ruth seguiu com a sua sogra. Seguiu com a sua sogra. E tudo que a sua sogra iria orientando, ela fazia em obediência. Ruth foi abençoada sobremaneira. Ruth, ai Jesus, Ruth constituiu uma família. Ruth casou novamente. Ruth foi humilde. Ruth catava aquelas espigas com humildade. Ruth soube esperar o tempo certo. Quando ela se deitou aos pés de Boaz, ele não a tocou, nada fez. Ruth esperou o tempo certo. Boaz também fez o que era certo e reto diante do Senhor. Entendo que
havia uma hierarquia para que houvesse o casamento na família, acho que sim, de Boaz. Só que Boaz não era o próximo a casar. E ele entregou para quem de direito. Mas quem de direito não quis, porque o propósito era para Boaz. Ruth casou com ele e foi extremamente abençoada. Meu Deus, ainda assim, ele ainda resgatou uma herança da família. Ruth escolheu romper com as suas raízes familiares. Não de laço sanguíneo, ou também sim, porque ela iria para um lugar, iria ficar muito distante da sua família. Mas ela também quis romper um passado e umas raízes biológicas que muitas vezes nos impedem de seguir. Tem coisas nas nossas vidas que precisam deixar para trás. Quando a palavra do Senhor diz que Jesus, ele salva, ele cura e ele liberta. Talvez tenham coisas, situações nas nossas vidas que vieram do passado e que precisam ser cortadas, que precisam ser destruídas para que possamos avançar. A palavra do Senhor, ela é muito clara. Não podemos seguir de qualquer jeito ou fazer de qualquer jeito. Precisamos arrumar a nossa casa. Precisamos arrumar a nossa vida. Precisamos arrumar a nossa história. Ruth escolheu viver uma nova história. E o mais lindo de tudo é que quando ela declarou, Noemi e sua família eram israelitas. E quando ela declarou, o seu Deus será o meu Deus. Meu Deus, que coisa linda. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amados, amadas, não importa de forma alguma importa o cenário que você esteja vivendo. Não importa o cenário que você esteja vivendo. Não importa o cenário que você nasceu. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais que pensamos e imaginamos. Deus nos livra, nos liberta, nos cura. E eu acredito que Ruth passou por todo este processo. Deus curou as raízes familiares dela. Deus tirou ela de um lugar de maldição e levou para um lugar abençoado, um lugar da adoração, um lugar do pão. Deus, ele transforma maldição em bênção. Precisamos escolher que caminho seguir, o que fazer, e precisamos tomar as decisões corretas. Todas as nossas decisões pautadas em Cristo Jesus, não vamos fracassar de forma alguma. Não teremos fracasso. Teremos lutas? Sim, teremos lutas. Guerras? Sim, teremos. Advergências? Sim, teremos. Vento? Teremos. Lógico que teremos. Mas todos estes, ou todas estas situações, se crermos, o Senhor nos livrará. Ruth foi extremamente ou grandemente abençoada. Eu não sei o que precisa daqueles que nos ouvem nesta noite. Talvez haja algo no seu passado que você precise pedir perdão para Deus.
Ai, irmã Viviane, mas quando essa situação me ocorreu, eu não tinha confessado o nome do Senhor. Não importa. Veio à sua mente? Peça perdão para Deus. Precisamos nos lembrar do que fizemos e pedir perdão para Deus. Precisamos confessar para Deus o contexto que vivemos para Ele poder nos libertar. Eu era um improvável. Certamente todos vocês que estão aqui eram um improvável também, de compartilhar a palavra do Senhor. Eu era improvável, porque o meu contexto não era de conhecer a palavra do Senhor. O meu contexto era naturalmente, naquele contexto que eu vivia, era para ir para outros caminhos. Mas aprove ao Senhor a misericórdia dele, a graça imerecida, por ele ter me amado primeiro. Eu estou aqui compartilhando as boas novas. Não sei. Será que o cenário que você está vivendo é de crise? Será que precisa ser tirado algo do passado para prosseguir? Ai, estou fazendo tudo direitinho, Viviane, mas essa área minha aqui está travada. Ontem eu compartilhava, gente, isso é muito forte. Eu compartilhava, o Senhor me levava para essa dimensão e veio isso agora ao meu coração e vou falar para vocês. Muitas vezes, quando novos, nós podíamos ter pego uma moeda sem pedir. Ou alguém que nós conhecemos fez isso. Pegou uma moeda sem pedir. Roubamos. E precisamos pedir perdão para Deus. Senhor, roubei, porque não tinha entendimento. E às vezes a nossa vida financeira ela fica travada, porque precisamos confessar isso que fizemos lá na infância, lá na juventude. Não é forte? Eu não sei, mas eu sei que o Senhor sabe a forma de falar com cada um. E eu sei que nesta noite o Senhor nos visitou poderosamente. É até aqui me ajudou o Senhor, em nome de Jesus. Amém.